E o que podemos aprender então nesse texto? Em primeiro lugar, amados, que a igreja nasceu debaixo de perseguição. Versículo 10 diz: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos pela minha causa. Bem-aventurados quando forem perseguidos. E quando nós paramos para ler a história da igreja no primeiro século, como essa igreja nasce? Como começa essa igreja? Jesus chama seus discípulos 12 para estar com ele. Lá em Mateus 10, ele vai enviar esses 12. E eu quero que você vá comigo lá, por favor, em Mateus 10. Marca aí onde nós estamos, vamos um pouquinho só, em Mateus 10. E eu gostaria que a gente lesse, amados, esse trecho. Melhor do que ficar falando muitas coisas, melhor é ler a palavra de Deus e entender o que a palavra quer falar conosco. Olha o contexto do envio de Jesus, quando Jesus envia seus discípulos. Se você ler aqui em Mateus 10, versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E ele vai dar aí os nomes dos 12. Agora eu quero que você vá comigo agora no versículo 17. O que diz o versículo 17? Tenha cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou dizê-lo. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da família. Olha o versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Repito, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aí vai falando várias coisas. E eu quero ler com vocês aqui para frente um pouquinho mais. Versículo 31. Versículo 31 diz: portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais que os pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante daquele que está nos céus. Jesus está mandando os seus discípulos, está mostrando para eles, essa é a realidade que vocês vão enfrentar. Vocês serão julgados, vocês serão condenados, famílias vão se degladiar entre elas mesmas, irmão contra irmãos, um vai entregar o outro. E amados, essa foi a realidade do começo da igreja. A igreja vai nascer, Léo, nesse contexto de perseguição, de luta, de opressão. Quando Jesus morre, amados, em João 20, a partir do versículo 19, diz que os discípulos estavam fechados dentro de uma casa, com medo dos judeus, apavorados com o que havia acontecido, com a maneira cruel
cruel como Jesus havia sido morto. Mas, amados, em várias partes do mundo tem muita gente com medo, tem muita gente temerosa, mas aqui acontece algo maravilhoso em João 20, quando eles estavam ali com medo, o Jesus ressurreto, nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou, aleluia, foi perseguido, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Diz que eles estavam com medo, e o Senhor se revela no meio deles, e diz para eles: paz seja com vocês, aleluia. Quando nós estamos apavorados, com medo, parece que não há esperança, o Senhor se coloca em nosso meio, no meio da sua igreja, como lá em Apocalipse capítulo 1, quando João vê 7 candelabros representando a igreja, e diz que um que brilhava se pôs no meio deles. Isso é o símbolo de que o Senhor está no meio da sua igreja, Ele guarda a sua igreja, Ele livra a sua igreja como lhe convém, e Ele diz para nós: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu quero enviar vocês. Embora haja perseguições, embora vão haver lutas, eu estou com vocês. Que coisa maravilhosa. E tem um vídeo que eu gostaria de que vocês vissem comigo agora, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. O vídeo que fala: não são eles. Presta atenção nesse vídeo, queridos. No Iraque, o Estado Islâmico marcou nossa porta com a letra vermelha. Isso significava que nós tínhamos 24 horas para fugir. Então nós juntamos as nossas coisas, pelo menos o que dava para carregar, e fugimos para um país vizinho. Nesse mesmo dia, cerca de 10 mil cristãos tiveram que fugir também. Na Colômbia, nós vivíamos nas montanhas e o meu marido era pastor de uma comunidade local. Um dia, os guerrilheiros chegaram e ordenaram que a gente fechasse a nossa igreja, mas o meu marido se recusou, então ele foi assassinado na frente da nossa família. No meu país, no Sudão, durante muitos anos eu não consegui encontrar um emprego. Até mesmo um amigo meu, que é muçulmano, disse que não poderia me contratar, porque oferecer emprego para um cristão poderia colocá-lo em perigo. Na verdade, meu nome é Felipe e eu sou brasileiro. Não há diferença entre a igreja livre e a igreja perseguida. Nós estamos sendo perseguidos. Então permanecemos unidos. Não são eles, somos nós. Todas as outras sofrem com ele, e se uma parte é honrada, todas as outras partes serão honradas também. Não são eles, somos nós. Nós fazemos parte dessa igreja. Uma igreja que nasceu na perseguição. Quando você estuda a história da igreja, praticamente todos os discípulos morreram martirizados. Todos. E o texto que a gente gosta tanto de falar em missões, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. E no grego a palavra aí é mártir. Significa aquele que está disposto, se necessário for, morrer pelo Evangelho. A igreja que nós temos aqui hoje, ela nasceu na perseguição, amados. Não foi fácil. E se nós estamos aqui hoje, é porque houveram pessoas antes de nós que foram fiéis ao chamado do Senhor. Pessoas que permaneceram fiéis, mesmo a despeito de todas as lutas e dificuldades. Aqui no Brasil mesmo, amados, nós temos um trabalho em Guarani das Missões, onde começou a nossa convenção, há 110 anos atrás. E até hoje nós temos uma igreja lá, a torno de 70, 80 pessoas, igreja pequena. Conversava com o nosso missionário, pastor Fabinho Birk. Hoje ele é pastor em Santa Rosa.
E ele disse que uma vez, quando chegaram lá, com muita dificuldade, começaram a evangelizar, porque ali, mas aquela região do Rio Grande do Sul, é uma região muito católica, de descendentes de italianos, onde eles entendem assim, se nós aceitarmos o protestantismo, para eles é trocar de religião, é negar a sua história, negar o seu passado. E ele disse que eles chegaram na cidade, começaram a se envolver, começaram a ter sucesso, as pessoas começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo, começaram a se converter. E houve um movimento, então. E um dia a esposa dele foi na feira, e ela chegou numa barraca aí para comprar algo, e a mulher fez de conta que não havia. Ela falou, mas eu quero comprar, e a mulher não respondia para ela. Ela falou, mas eu gostaria de... Ela falou assim, senhora, sinto muito, eu não posso vender para você. Mas por que você não pode vender para mim? Eu não posso vender para você, por favor, vá embora. E ela foi em outras barracas, começou em alguns mercados, era a mesma coisa. Nós não podemos vender para vocês, porque vocês estão tentando mudar a nossa fé. Isso no Brasil, queridos. Ele foi fazer o casamento de uma família tradicional da cidade, que convidou ele para fazer o casamento da filha que tinha se convertido. Diz que tinha acabado de orar, abençoar o casal, e ele vai para o lado assim, do altar, a filhinha dele do lado, ele põe a mão assim, na filha, e de repente ele sente a mão dele queimar. E alguém havia tirado uma pedra da rua, atiraram uma pedra nele. Se ele não tivesse com a mão ali, pegaria na filha. Isso no Brasil, onde nós temos liberdade. A igreja nasceu num ambiente de perseguição. Quantos aqui aceitaram Jesus? A partir do momento que você aceitou Jesus, a sua família, você passou a ser mal visto. Você não bebe mais, você não faz mais isso, não faz mais aquilo. Essa é a realidade. Mas o Senhor vem para nós hoje e diz, passe o que passar, eu estou no meio da minha igreja. E não importa o que você esteja passando, eu digo para você, paz seja